Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando hoje uma aula de gestão de pessoas baseada nas teorias motivacionais e particularmente uma teoria de um estudo sobre a motivação no mundo do trabalho, que é na verdade a chamada pirâmide de Maslow. Maslow, ele estudou o comportamento humano, estudou as motivações no mundo do trabalho e criou uma pirâmide que ela cai recorrentemente em prova, na FCC, na CESP-NB, que trabalha, que tange sobre a questão daquilo que motiva o ser humano. Vamos entender uma coisa importante. Na história da administração, na história da gestão pública, a motivação sempre caminhou em paralelo com as teorias e com o desenvolvimento do mundo do trabalho. Então, desde as primeiras teorias, a motivação ela existe e a motivação ela vai variando conforme a época histórica. Por exemplo, os primeiros teóricos da administração, Fayol, Taylor, eles entendiam a necessidade da motivação, mas para os teóricos antigos, para os teóricos chamados clássicos, a motivação ela se baseava único e exclusivamente na questão da contrapartida financeira. E é por isso que nós caracterizamos as primeiras teorias da administração como foco no ser sendo um homem econômico e não social. Então o pensamento era um pouco simplista, né, se a gente for transportar para os dias de hoje. Esses teóricos que eu estou pontuando para você, eles datam ali do início do século passado. Eles datam dos anos 10, 20 do século passado. E naquela época, as relações de trabalho eram outras, as demandas sociais eram outras. Então o fato é que naquela época, o homem, o ser humano, ele tinha uma postura que era sempre esperar que o trabalho lhe desse uma contrapartida exclusivamente social, econômica e não social. Então era, por exemplo, o Frederick Taylor, né, que é o pai da teoria científica, ele qualifica essa questão da motivação de uma forma que hoje, repito, para nós seria até considerada simplista. Portanto, ele dizia o seguinte, que o homem ele deve ter a melhor técnica deve se adequar ao homem ideal para essa técnica, e isso gera em contrapartida melhores salários e motivação salarial. E aí, desenvolvendo a administração, desenvolvendo o estudo da administração, outros teóricos chegaram a outras conclusões. E, em particular, a teoria das relações humanas, a escola humanística, que foi desenvolvida por Elton Mayo. Elton Mayo, muita gente acha que não, mas Elton Mayo é contemporâneo de Maslow e Fayol. Ele começou seus estudos sobre o comportamento humano no início do século passado também. Só que a teoria dele tem fôlego, né? A teoria dele foi sendo autodesenvolvida e a teoria das relações humanas hoje extremamente majoritária, você estuda isso em outras aulas comigo, extremamente aceita no mundo do trabalho. Então a pirâmide de Maslow se encaixa nesse contexto, se encaixa no contexto contemporâneo de compreender que as motivações elas não são apenas baseadas na contrapartida financeira. O ser humano precisa de mais. Então antes de entrar na pirâmide e antes de descrever cada etapa da pirâmide, vamos trabalhar um pouquinho o contexto em que se encaixa a pirâmide das necessidades de Maslow, vamos entender um pouquinho aonde se contextualiza essa questão da pirâmide. Vem comigo. Na verdade, existem vínculos associativos que vinculam a pirâmide a momentos históricos, né? E a pirâmide de Maslow, ela nem sempre, é importante entender isso, que a pirâmide de Maslow nem sempre ela foi o parâmetro para se discutir motivação. Ela começa a ser o parâmetro na administração pública em um momento histórico muito bem estabelecido, que é os anos 90 do século passado. E vamos entender o que acontece nos anos 90 do século passado, que você sabe muito bem, esse curso é de gestão de pessoas para tribunais, e foi justamente nos anos 90 do século passado que a gestão de pessoas ela começa a ganhar um escopo, a ganhar um fôlego. É justamente nos anos 90 do século passado que a gestão de pessoas ela começa a ter uma estruturação maior. Então a gestão de pessoas como tal, ela surge quando o Bresser Pereira, ministro do Fernando Henrique Cardoso nos anos 90, ele estabelece regras, ele estabelece um parâmetro justamente do que nós chamamos de gerencialismo. E o gerencialismo ele foca ter outras relações. O gerencialismo ele tem por objetivo ter outras relações pessoais, né? Ele estabelece que você não precisa ser tão rígido, você não precisa ser tão burocrático, e você pode sim ter relações mais flexíveis, você pode sim ter relações diferenciadas no mundo do trabalho, e você pode começar a focar outras coisas, né? O gerencialismo ele deixa de ter foco em tarefas para ter foco em resultados. O gerencialismo ele deixa de ter aquele controle que tinha na burocracia para dar mais flexibilidade pro funcionário
e sobre essa base da flexibilidade que o funcionário tem uma contrapartida, tem um retorno. Então, nesse sentido, o gerencialismo ele é a primeira base, digamos assim, e aí é importante datar o gerencialismo nos anos 90, né, quando o Bresser Pereira faz a reforma, o primeiro ponto para que a pirâmide de Maslow começasse a ser relevante no serviço público. E aí, a teoria das relações humanas, como eu expliquei. Na verdade, é impossível estudar Maslow sem a gente pontuar, pelo menos, a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas é do teórico que eu citei, o Elton Mayo. E o Elton Mayo, na teoria das relações humanas, ele estabelece que a motivação ela não pode ser apenas remuneratória. Muita gente, de forma equivocada, acha que o Elton Mayo ele renega a questão da remuneração, que o Elton Mayo renega a questão do salário. Não se trata disso. Na verdade, o Elton Mayo ele reconhece que a remuneração é um fator fundamental. O Elton Mayo ele reconhece que o salário é algo importante, mas não apenas. Então, na verdade, a teoria das relações humanas é baseada num contexto de que a motivação ela tem outros parâmetros. Então, para entender a pirâmide de Maslow, é necessário entender exatamente a teoria que permitiu que a pirâmide de Maslow fosse uma ferramenta utilizada. Porque o Maslow não é um teórico que criou uma escola da administração. O Maslow não é um teórico que criou uma escola do pensamento e da gestão de pessoas. Na verdade, quem cria essa teoria é a teoria das relações humanas. E você vai perceber que tem um buraco na teoria das relações humanas que precisava ser preenchido. E esse buraco é preenchido justamente por Maslow. Então, quais são as bases, digamos assim, da tal teoria das relações humanas que permite, que possibilita que Maslow seja aplicado? Em primeiro lugar, o Elton Mayo defende que deve existir o bem-estar no mundo do trabalho. Ou seja, o ambiente de trabalho, as condições que me cercam, devem permitir o bem-estar, devem ser favoráveis para que eu tenha satisfação, para que eu tenha uma relação menos de obrigação e mais de contrapartida social. Então, assim, genericamente, né, caberia tudo no bem-estar. Mas você percebe, né, empresas como Google, o Alphacom reproduz bastante isso nas suas sedes, elas hoje pensam em ambientes de trabalho, espaços de trabalho, que de alguma forma prevejam ali um descanso, uma contrapartida, aquela história da sala de descanso, da área de descompressão, aquela história de um lugar para você dar uma relaxada em meio ao seu trabalho para produzir mais posteriormente. Então tudo isso se encaixa no bem-estar. Uma coisa importante sobre motivação. Elton Mayo diz que a motivação ela tem alguns parâmetros gerais, mas ela tem alguns parâmetros baseados em questões individuais. Na verdade, o que motiva toda empresa tem uma força, mas cada indivíduo tem o seu aspecto motivacional. Cada indivíduo tem o seu elemento que motiva por si só, cada indivíduo tem o seu, a sua situação que o permite motivar-se por si só. Então, nesse sentido, a motivação ela é baseada em questões estruturais, em questões da organização, mas também em questões individuais. Empirismo. Olha, o Elton Mayo, ao contrário dos teóricos mais antigos, ele defende que o ser humano ele pode opinar sobre o seu processo produtivo. Não é apenas pegar a técnica, aplicar a técnica de forma extremamente rígida e estamos resolvidos. Na verdade, o que ele defende como empenho e participação do funcionário é justamente você poder opinar sobre o seu processo produtivo, você poder contribuir para a melhoria do processo. Por exemplo, o empírico é eu chegar para gravar, perceber que alguma coisa pode melhorar no método, perceber que as coisas elas podem ser mais positivas se fizerem dessa forma e eu sugerir isso. A simples abertura de que eu sugira isso, ela é baseada no empírico, né? Ou eu sou técnico 100% ou eu sou empírico. Ser técnico 100% significa que simplesmente eu vou aplicar aquilo que já me foi determinado e ao aplicar aquilo que me foi determinado, eu não tenho que opinar sobre aquilo, porque alguém já decidiu como fazer. Na verdade, o Elton Mayo, na sua teoria, ele diz que não. Na verdade, o Elton Mayo, na sua teoria, diz que o empírico é você poder opinar sobre o processo produtivo, é você poder dar opinião sobre aquilo que você deve fazer. E, finalmente, o grande gancho de Elton Mayo com Maslow, que é o tema da aula de hoje, é o homem ser um ser social. Então, o que o Elton Mayo aprendeu, digamos assim,
em todo o seu estudo. O que o Elton Mayo aprendeu em todos esses anos que ele desenvolve o trabalho do pensamento, desenvolveu, né? O pensamento do comportamento humano. Na verdade, o Elton Mayo, ele se baseia no fato de que o ser humano, ele tem motivações que vão além do salário, como eu já disse, e essas motivações que vão além do salário, elas devem ser recompensas sociais. Mas o Elton Mayo não se aprofunda, né, os teóricos, digamos assim, das relações humanas, eles não se aprofundam sobre quais devem ser tais motivações. Só diz que existe a motivação, mas ele não tange sobre quais exatamente elas deveriam ser. Quem tange sobre isso é o Maslow. Então, por exemplo, o Elton Mayo apenas ele sabe que só salário não adianta. Porque ele fez vários estudos e comprovou, analiticamente, né, que não adianta você apenas dar salário para o funcionário. Você precisa dar algum outro tipo de incentivo. Você precisa dar incentivos chamados psicossociais. Mas ele não se aprofunda em dizer quais são. É aí que o Elton Mayo diz. Então vem comigo. Vamos desenrolar aqui o que na pirâmide das necessidades humanas é baseado em preencher essa lacuna solta justamente por vínculos que não são explicados por Elton Mayo. Bom, a pirâmide das necessidades, ela parte de uma base muito concreta, que é a seguinte. Eu tenho necessidades básicas e eu tenho necessidades avançadas. Então, em primeiro lugar, essa pirâmide, ela parte da premissa que se eu não tenho essa necessidade mais de base, eu nunca vou conseguir suprir as necessidades mais avançadas. E é exatamente assim que a coisa funciona. Se eu não tiver necessidades fisiológicas supridas, eu nunca vou ter condição alguma de atender necessidades de segurança. Se eu não atender necessidades de segurança, nunca eu vou ter relacionamento interpessoal no mundo do trabalho. Se eu não tiver essas três, eu nunca terei estima, e apenas tendo todas elas que eu consigo ter o reconhecimento. É óbvio, né? Vou detalhar cada uma, mas o Maslow, ele diz o seguinte, tome cuidado. Tudo motiva. Tudo motiva. Então, desde fisiologia até reconhecimento, tudo motiva. Mas ele cria uma divisão. Então, qual é a divisão que ele cria? Essa aqui, ó. Segurança e fisiologia são consideradas necessidades primárias ou necessidades básicas. As necessidades de cima, relacionamento, estima e reconhecimento, são consideradas secundárias ou avançadas. Então, dependendo da prova que você for fazer, aparece como necessidade primária e secundária. Dependendo da prova que você for fazer, aparece como necessidades básicas e avançadas. Tudo motiva. Tudo motiva. Mas algumas coisas são motivações básicas, outra coisa são motivações avançadas. Ou uma coisa são motivações que eu preciso inicialmente. Óbvio, as chamadas primárias. E outras, talvez eu alcance, talvez não. São as chamadas necessidades avançadas. Vamos detalhar cada uma. O que são necessidades fisiológicas, começando por aqui? Se eu não tiver necessidades fisiológicas atendidas, se eu não tiver necessidades fisiológicas supridas, eu nunca, simplesmente a palavra é essa, nunca, serei capaz de suprir as necessidades mais avançadas. Então eu sempre parto da premissa de que as minhas necessidades mais básicas, elas precisam ser supridas, elas precisam ser contextualizadas. Necessidades básicas são eu me alimentar, necessidades básicas são eu ter saúde, necessidades básicas é eu ter condição física de existir. Ah, mas fisiologia eu sempre vinculei a banheiro. Na verdade, necessidades fisiológicas são necessidades de saneamento básico. Então, na verdade, ir no banheiro, ter banheiro, tudo isso vinculado a ter saúde, a se alimentar, são necessidades fisiológicas. Pois bem, você diria que uma organização pública ou uma empresa privada, sabendo, conhecendo a pirâmide de Maslow e sabendo e conhecendo que você deve atender necessidades mais básicas para que você tenha condições de atender necessidades mais avançadas, como que as necessidades fisiológicas são atendidas e supridas pela organização? Desde as coisas mais simples, banheiro, vestiário, copa, desde as coisas estruturais, em alguns lugares existe sala de primeiro socorro, sala do médico, brigada de incêndio, tudo isso atende a necessidades fisiológicas. E
dando contrapartida, benefícios. Pense comigo, quais os benefícios que uma empresa dá, uma empresa pública ou privada, que visa atender essas necessidades fisiológicas? Plano de saúde, vale refeição, vale alimentação. Então, todas essas necessidades, todas essas necessidades existentes no mundo do trabalho, elas são necessidades supridas pela empresa quando elas oferecem esses benefícios que eu comentei. Vale alimentação, vale refeição, cesta básica, tudo isso é necessidade fisiológica. E vale transporte? Vale transporte não. Vale transporte atende a outro nível de necessidade. Então, caso apareça na sua prova quais são as necessidades fisiológicas que são atendidas pela empresa, se forem estruturais é banheiro, vestuário, copa. Se for de contrapartida, se for de benefício, vale alimentação, vale refeição e plano de saúde. Depois que eu já tenho isso, depois que eu já sobrevivo, depois que eu já tenho saúde, eu chego até as necessidades de segurança, que são também necessidades básicas. Olha só, segurança é o teu emprego. Segurança é eu poder ter um lugar para morar. Segurança é eu poder me transportar com alguma qualidade. Então, na verdade, as necessidades de segurança, elas vão desde a própria existência do emprego até o transporte, o salário, eu ter uma casa. Pô, Rezendão, mas o serviço público ele não atende necessidades de moradia. O serviço público não atende necessidades de sobrevivência nesse sentido. Atende sim. Vários órgãos públicos municipais, estaduais, inclusive alguns federais, têm plano habitacional. E o plano habitacional, inclusive em Brasília, né? Se você for de Brasília ou conhecer alguém que é de lá, você sabe disso. Existe em Brasília você ter uma estrutura que é uma estrutura de moradia para servidores públicos de ministérios, por exemplo. Então, na verdade, a necessidade de segurança ela é atendida pela moradia, pelo vale transporte, pela licença gasolina, né, ou licença combustível, e inclusive pelo salário. Pois não, salário não. Salário é segurança. Porque o salário todo mês te dá base de segurança para você poder montar a sua vida. Então, nesse sentido, também, segurança tem a ver com você receber o salário. Então, vamos avançando aqui na pirâmide, vamos subindo na pirâmide. Eu já me alimento, eu já tenho saúde, eu já tenho condições básicas de sobrevivência. Eu já tenho um emprego, e esse emprego gera um salário. Já tenho moradia, já tenho contrapartida para me transportar. Aí agora, eu já estou pronto para necessidades de relacionamento. Tome cuidado, porque Maslow, ele tem uma base, né? Maslow está baseado em seguinte compreensão. Hoje em dia as pessoas, elas passam mais tempo no emprego do que com as suas famílias. E isso que você perde de não ter contato com a sua família é um ônus que você tem que não pode ser suprido de jeito nenhum. Nada que seja feito na empresa vai permitir que você supra plenamente as suas necessidades de estar com seus filhos, as suas necessidades de estar com seus pais, com a sua esposa, com o seu marido, enfim, com a sua família. Então, já que você não consegue suprir essa necessidade e essa ausência que você tem dos laços afetivos e familiares, pessoais, a empresa ela precisa criar laços e precisa facilitar laços para que o funcionário, pelo menos, ele tenha uma contrapartida. Então, as necessidades de relacionamento, elas são supridas pela empresa, ou pelo menos minimizadas pela empresa, com festa de fim de ano, aniversariante do mês e tudo mais. Vamos fazer aqui uma ponte? Você, quando estuda uma matéria também de gestão de pessoas chamada cultura organizacional, você aprende que as empresas elas criam ritos, né? Rito de passagem, rito de integração, criam ritos que são cerimônias para que você apresente algum aspecto cultural. Então, os chamados ritos de integração, lá da cultura organizacional, festa de fim de ano, aniversariante do mês, happy hour, tudo isso se encaixa em relacionamento. Eu criar espaços, eu criar condições de relacionamento interpessoal, subindo na pirâmide. Já me alimento, já tenho condições de sobrevivência,
já tenho condições estruturais de sobreviver e, nesse sentido, as necessidades fisiológicas, elas são atendidas. Já tenho salário, já tenho moradia, já tenho como me transportar, as minhas necessidades de segurança são atendidas. Continuando e subindo a pirâmide, existem as necessidades de relacionamento. E as necessidades de relacionamento são as necessidades que eu digo interpessoais. São as necessidades de você poder ter colegas, de você ter relações saudáveis no mundo do trabalho. Aí nós subimos para a estima. Olha, a estima é tudo aquilo que a empresa faz para valorizar minha condição no trabalho. Estima é tudo aquilo que a empresa faz para valorar a minha condição como funcionário. Então a estima ela pode ser desde um aumento salarial, a estima pode ser você receber uma condecoração, no caso dos militares, você progredir na sua carreira. Você sabe bem disso, né, que a Constituição Federal, você estuda para tribunais, você sabe muito bem disso que a Constituição Federal ela proíbe a chamada transposição de cargo. Então, se eu tenho um cargo, esse cargo ele deve ser, eu não posso transpor, né? Ninguém vai prestar um concurso para técnico judiciário e, de repente, eu viro do nada analista judiciário. Na verdade, eu não posso transpor o cargo. O que eu posso fazer é prestar outro concurso, mas dentro da carreira eu tenho a evolução funcional, né? Então, quando você tem a progressão na carreira, quando você tem aumento salarial, quando você tem aí um convite para um cargo de livre provimento, tudo isso é estima. Ou seja, reconhecimento, né? Você tem a sua estima desenvolvida nas relações de trabalho, nas relações pessoais. Depois que eu já tenho todos os elementos, depois que eu tenho saúde, me alimento, tenho emprego, tenho salário decorrente desse emprego, tenho moradia, tenho como me transportar, tenho momentos ali, ritos de integração e relacionamento de equipe, sou valorizado na minha empresa, a empresa ocupa um lugar importante para mim, aí eu já consigo chegar às necessidades. Reconhecimento não, Rezendão, tá doido? Não é reconhecimento, é realização. Então, as necessidades de realização ou autodesenvolvimento. Reconhecimento é a mesma coisa que estima. Então, essas necessidades de realização ou autodesenvolvimento, aí é o aspecto mais pessoal, porque cada um tem um objetivo final de vida. Cada um sabe exatamente onde quer chegar na vida. Então, na verdade, o autodesenvolvimento de alguém pode ser um cargo público, o autodesenvolvimento de alguém pode ser alguma questão pessoal. Por exemplo, você sabe bem disso, que quem estuda para carreiras policiais, para PF, para PRF, tem um cargo como uma necessidade elevada. Até abre mão, né, de um cargo com melhores prerrogativas, até abre mão, é muito mais comum um aluno de tribunais como você prestar prova do MPU, prestar provas eventualmente de carreiras bancárias. Nesse processo de estudo para concurso, é comum um aluno que foca em tribunais, eventualmente, prestar para outra área. Carreiras policiais, não. Quem estuda para carreiras policiais, via de regra, presta concurso para carreiras policiais. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a realização não dá para quantificar. A realização é o autodesenvolvimento. A realização é aquilo que a pessoa tem como seu norte, como seu objetivo final de vida. Então, olha só, em primeiro lugar, existem as necessidades fisiológicas de segurança, relacionamento, estima e realização. Você, uma perguntinha, você presta concurso para quê? Você presta concurso para se alimentar? Não, né? Você comprou esse curso, então você se alimenta. Você presta concurso para ter estabilidade, plano de carreira e segurança? Na maioria das vezes, sim. Foi o que me levou a buscar carreira pública, por exemplo. Você presta concurso para ter amiguinhos? Não, né? Você presta concurso para ser reconhecido? Não, primeiro você presta concurso, depois ser reconhecido. E o cargo público é a sua realização pessoal, é o que você gostaria de ter para se realizar pessoalmente. Então você percebeu que a pirâmide de Maslow, cada um se encaixa dependendo do seu contexto? Porque o que eu falei no começo da aula, existem fatores pessoais e fatores organizacionais. E cai Maslow na prova direto. Maslow é um dos temas mais comuns quando se trata de motivação e comportamento humano. Então, nesse sentido, algumas questões de provas, elas deixam claro qual é a estruturação da pirâmide, qual é a classificação da pirâmide. Tem que se tomar muito cuidado com essa questão de necessidades primárias e secundárias, necessidades básicas e avançadas, e lembre que para Maslow tudo motiva. Deu para entender? Então, vamos para a prática, vamos ver o que, de fato, as bancas cobram sobre a pirâmide de Maslow. Você, aí no teu material, tem algumas questões. As questões são todas desenvolvidas e trabalhadas com Maslow. Então, vamos lá. Vamos imediatamente para a leitura da primeira questão.
São necessidades secundárias na pirâmide de Maslow a autorrealização, estima e sociais. B. Autorrealização, sociais e fisiológicas. C. Segurança, fisiológicas e estima. D. Autorrealização, fisiológicas e estima. E. Estima, autorrealização e segurança. Então essa questão, na verdade, ela trata exatamente do que eu falei. O que é primário e o que é secundário. O que são necessidades básicas e o que são necessidades avançadas. Olha a alternativa A. Autorrealização, perfeito. Ó, lembre que as secundárias é aquelas que estão na ponta da pirâmide. E as básicas estão na base da pirâmide. A autorrealização está na ponta, é a última, né? É secundária. Estima é lá a penúltima lá para cima, tá correto. E sociais está no meio. Sociais é o tal do relacionamento. Perfeito, alternativa A. Olha a alternativa B. Autorrealização, sociais, tudo bem, né? Autorrealizações sociais são secundárias. E fisiológica não, fisiológica é primária. Por isso que está errado. Olha C. Segurança, fisiológicas e estima. Como eu já falei, o que está na base da pirâmide é primária. E fisiologia e segurança está na base da pirâmide. D. Autorrealização, fisiológicas e estima. Fisiológica é a base da pirâmide, portanto é primária. E a E. Estima, autorrealização e segurança. Segurança é a segunda de baixo para cima. Portanto, também é básica, primária e não secundária. Portanto, a alternativa correta é A. Próxima questão. São consideradas necessidades na pirâmide de Maslow A. Motivação, fisiologia, crenças, amor, relacionamento e realização pessoal, social. B. Fisiológica, segurança, amor, relacionamento, estima, realização pessoal. C. Motivação, segurança, crenças, estima, realização social. D. Fisiológicas, motivação, desafios, realização pessoal e educação. E. Fisiológica, motivação, educação, amor/relacionamento e realização social. Ó, essa questão é uma questão básica da pirâmide, né? Então vamos lá. Primeira alternativa. Motivação. Motivação não, porque tudo motiva, né? A pirâmide das necessidades é uma pirâmide motivacional. Então não existe um aspecto isolado motivação. Já está errado. Fisiológica sim, crença também não. Crenças não estão entre as bases motivacionais. Amor/relacionamento, tudo bem, tem muito teórico que escreve assim, né? Amor, relacionamento. Porque aí você trata tanto da questão pessoal quanto comportamental. E realização social seria a autorrealização. Então tá errado porque não tem motivação nem crenças. B. Fisiológica, ok. Segurança, ok. Amor/relacionamento, ok. Estima, ok. Realização pessoal, ok. Então a B, ela apresenta de forma correta todos os elementos motivacionais da pirâmide de Maslow. C. Motivação, não, já expliquei o porquê. E crenças também não. D. Motivação não e nem educação que está lá no final. E. Motivação não e nem educação. Então a alternativa correta é B. Próxima questão. Acerca das teorias a respeito da motivação das pessoas nas organizações, aquela que apresenta as necessidades humanas distribuídas em uma pirâmide de importância do comportamento humano, em cuja base estão as necessidades mais baixas e recorrentes, enquanto no topo estão as necessidades mais sofisticadas, foi elaborada por A. Alderfer, B. Herzberg, C. MacGregor, D. McClellan e E. Maslow. Na verdade, todos os teóricos que estão citados aqui são teóricos que desenvolveram aspectos motivacionais. Alguns nós estudamos para concurso, outros estão fora do nosso escopo para prova. Alderfer, que é o primeiro, nós não estudamos ele para concurso e não atende o enunciado. O B nós estudaremos. Em algum momento nós estudaremos a teoria dos dois fatores de Herzberg. MacGregor também, é a teoria X e a teoria Y, nós estudamos bastante. McClellan não, ele escreve especificidades sobre a motivação, mas não é a nossa base, né? Quando fala-se de pirâmide e quando fala de necessidades baixas e avançadas, fala-se de Maslow. Então a alternativa correta é, vem comigo. Então você entendeu que não é só a pirâmide? Você entendeu que não é só olhar para uma pirâmide e ver que ela tem 5 camadas, decorar as camadas e responder a questão na prova? Porque sempre se desenvolve essa questão de básicas e avançadas,
primárias e secundárias. Sempre se trabalha a relação de Maslow com Elton Meio, isso é muito importante. Espero que você tenha entendido como a pirâmide cai na prova e a importância dela. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, este aula até o final. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.